Olá, colegas. Eu sou Angélica Galtério. Estou aqui para falar com vocês sobre ciatalgia no seminário de treinamento, né, de traumato-ortopedia. Eu sou fisioterapeuta desde 2013, onde eu tenho um consultório próprio na cidade de São José do Norte, no Rio Grande do Sul. Eu sou aluna, né, do Instituto Coluna Vertebral desde 2019, onde sou muito grata, né, por estar aprendendo com essa escola, né, tendo um ensino de qualidade, onde me traz muita segurança, né, no meu trabalho dentro da fisioterapia e da traumato-ortopedia e quiropraxia. Bom, falando sobre a ciatalgia, né, a gente tem uma definição aqui, eu sinto ela muito pequena, né, por grau de resposta, né, desse nervo. A ciatalgia é uma nevralgia no território do nervo ciático, onde está classificada no CID-10, né, em 54.3, ciatalgia. E aí a gente vê, né, essa ciatalgia sendo uma nevralgia, né, uma dor aguda, intensa, no trajeto do nervo ciático ou de suas ramificações. E o nervo ciático, né, também conhecido pelos mais novos pelo nervo isquiático, um nervo volumoso, né, que ele se estende pela parte posterior do membro inferior, se dividindo na região poplítea em dois nervos, que é o nervo tibial e o nervo fibular comum. Quando é comprometido o nervo isquiático, né, a gente popularmente conhece como dor ciática, né, onde pode causar dificuldade na deambulação, e a sua origem, né, nas raízes nervosas, né, na altura de L4, L5, S1, S2 e S3, né, onde vai pegar o plexo lombar e o plexo sacral. Esse nervo, ele emite ramos articulares, musculares, tibial, isquiático poplíteo externo. A distribuição dele se dá pela pele do pé, e a maior parte da perna. A maior parte, né, pela pele do pé e a maior parte da perna, músculos da perna, do pé e de todas as articulações do membro inferior. A interação, né, de músculo e articulação, né, a inervação para os músculos, o plexo lombar e o sacral, eles se originam de raízes nervosas de T12 até S4. Os nervos do plexo lombar inervam os músculos da parte anterior e medial da coxa, incluindo o quadríceps femoral. E os nervos do plexo sacral inervam os músculos da parte lateral e posterior do quadril, parte posterior da coxa e perna interna. Aqui a gente tem uma imagem, né, do plexo lombar, que é formado ali por L1, o nervo ilho hipogástrico, nervo ilho inguinal, né, uma parte, e também por uma raiz nervosa de L2. A gente tem o nervo gênito-femoral, que vai ser formado por uma raiz nervosa de L2, de L1, L2, né? E também temos o nervo glúteo cutâneo lateral da coxa, né? O nervo femoral e o nervo obturatório. Aí agora a gente traz aqui a definição, né, desses nervos, né, onde o nervo ilho hipogástrico origina-se do ramo anterior de L1 e supre a pele da região hipogástrica, da pele que cobre a região lateral do glúteo. E o nervo
ilho ignal, origina-se do ramo anterior, de L1, e supre a pele da região superior e medial da coxa e pele do pudendo. O nervo genitofemoral, ele origina-se dos ramos anteriores, de L1 e L2, se divide-se, né, em 2 ramos, o genital, que supre a pele dos órgãos genitais externos, e o ramo femoral, que supre a pele da região medial da coxa. O nervo cutâneo lateral da coxa, ele se origina dos ramos anteriores, de L2 e L3, emergem da coxa abaixo da espinha ilíaca anterosuperior, suprindo a pele da região lateral da coxa. O nervo femoral, ele é o maior nervo do plexo lombar, né? Ele é formado pelas raízes de L2, L3 e L4. Os ramos motores inervam a maioria dos músculos flexores do quadril e de todos os músculos extensores do joelho dentro da pelve, proximal ao ligamento inguinal. O nervo femoral, ele é um nervo, inerva, né, os músculos de pessoas maior, pessoas menor e o ilíaco. Distal ao ligamento inguinal, o nervo femoral inerva os músculos sartório, parte do músculo pectíneo e o grupo de músculos do quadríceps. O nervo femoral possui uma extensa distribuição sensitiva, cobrindo a maior parte da pelve, da face anteromedial da coxa. É um ramo sensitivo que inerva a pele da face anteromedial da parte inferior da perna através do nervo safeno. O nervo obturatório, ele é formado pelos ramos anteriores e de raízes nervosas de L2 a L4. Ramos motores inervam os músculos adutores do quadril. Ele se divide nos ramos anterior e posterior quando passa através do forame obturado. E o ramo posterior, ele inerva os músculos obturador externo e a cabeça anterior do músculo adutor longo. O ramo, né, anterior, ele inerva parte do músculo pectíneo, o músculo adutor curto, o músculo adutor longo e o grácil, e possui uma distribuição sensitiva para a pele da parte medial da coxa. Então, a gente tem essa imagem aqui, né, demonstrando, né, desde a origem das raízes nervosas ali no plexo lombar, descendo, né, indo até a parte medial da perna, né, onde a gente vai chegar até o ramo safeno, e uma distribuição sensitiva ali também, mostrando parte do nervo obturatório, né, e o nervo cutâneo anterior. O plexo sacral, né, a gente ele é localizado na parte posterior da pelve, formado pelos ramos anteriores de L4 a S4. A maioria dos nervos do plexo sacral deixa a pelve pelo forame isquiático maior, para inervar os músculos posteriores do quadril. Aí a gente tem nessa imagem, né, os ramos, né, saindo e inervando essa musculatura, tá? Então, assim, tem 3 pequenos nervos que inervam 5 dos 6 músculos rotadores laterais curtos do quadril. O nervo, para o músculo piriforme, ele sai de S1 e S2, para inervar o músculo piriforme na pelve. O externo à pelve, né, o nervo para os músculos obturador interno e gêmeo superior, né, com suas saídas raízes nervosas L5 a S2, e o nervo para o músculo quadrado femoral e gêmeo inferior, né, L4 e S1, seguem para os seus respectivos músculos para inervá-los, e os nervos glúteo superior, L4, S1, e inferior, L5, S2, são nomeados de acordo com a sua posição quando deixam a incisura isquiática maior. O nervo do glúteo superior inerva os músculos glúteo médio, mínimo e extensor da face lata,
E o glúteo inferior, L5 e S2, é a única inervação para os músculos glúteo máximo. Aí a gente vê ali, né, o nervo isquiático, né, um nervo, né, mais grosso, ele está ali sendo demonstrado em rosa também, é a parte do nervo fibular, né, mas ele é mais grosso, né, ele é aquela parte lateral ali, né, para que aí é a parte tibial, né, que vai inervar toda essa coxa e descendo pela região poplítea. Então, o plexo lombo sacral, né, que vai dar origem ao nervo isquiático, né. Aí eu tenho um esquema aqui, depois na próxima imagem vai aparecer de novo aquela divisão anterior e posterior do nervo, do plexo lombosacro. Então, eu quero dizer assim, o nervo isquiático, tá? Ele é formado pelo nervo tibial e o nervo fibular comum, tá? O nervo isquiático, então, as raízes nervosas de L4, L5, S1, S2 e S3 vão formar ele. Depois, né, quando se encontram os dois nervos, o tibial e o fibular comum, eles vão se separar de novo. Então, o nervo tibial, ele vai separar em nervo plantar medial e nervo plantar lateral. Então, o próximo aqui a gente consegue enxergar bem uma imagem, tá? Então, eu tenho ali em verde, né, o nervo tibial, tá? Ele tem uma raiz nervosa de L4, outra de L5, S1, S2 e S3, tá? Formou uma parte do nervo isquiático, tá? Depois ele vai se dividir lá no tornozelo, né? Ele vai se dividir em nervo plantar medial e nervo plantar lateral. Nessa imagem eu já tenho o nervo fibular comum, que é a outra parte do nervo ciático, tá? Ele é formado por L4, L5, S1 e S2, tá? Aí a gente vai ter o encontro, né, desses dois nervos para formar o nervo ciático, tá? E aí, aqui a gente vê a imagem inteira, né? Desde a saída lá da pelve até o pé, tá bem? O nervo isquiático, então, ele é originado a partir do plexo lombo sacral, que é o conjunto de raízes nervosas que formarão todos os nervos do membro inferior. O plexo, né, se compreende de L2 até L4. As origens do nervo ciático, como eu havia falado, é de L4 até S3, tá? E por ele ser muito grosso, né, calibroso, ele muitas vezes ele pode sofrer compressões. Desde a sua origem, né, que podem ser por hérnia de disco ou em seu trajeto, que pode ser também, né, um exemplo é a síndrome do piriforme. Então, o nervo isquiático atravessa a região posterior da coxa e onde irá inervar os músculos isquios tibiais. E no joelho, ele vai se bifurca, formando o nervo tibial e o nervo fibular. Aí, nesse outro esquema aqui, a gente tem ali o nervo tibial, tá? Que ele vai ficar mais medial na panturrilha, tá? Onde ele vai inervar gastrocnêmio, sóleo, tibial posterior,
flexor longo dos dedos, flexor longo do hálux, tá? Para fazer a plantiflexão, e eles são, né, plantiflexores e flexores dos dedos e do hálux, tá? Então, o nervo tibial, ele fica medial e posterior, né, e na parte posterior da coxa, né, da panturrilha. O nervo fibular, ele vai se dividir em fibular profundo e fibular superficial. O profundo vai inervar a parte anterior da perna, né? Músculo tibial anterior, extensor longo dos dedos e extensor longo do hálux, para fazer a dorsiflexão e a extensão dos dedos e do hálux. O nervo fibular superficial, ele fica lateral, tá? Na perna, para inervar os músculos fibular longo e fibular curto, que são eversores, né? Eles ficam lateral. Então, o nervo ciático, então, no outro lado ali, eu trago, né, que o nervo ciático vai inervar os isquios tibiais, bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso para fazer a flexão do joelho, tá? Tá. Mas o nervo ciático, né, ele é a junção do nervo tibial e do nervo fibular comum. E o nervo tibial, no caso, né, que vai estar fazendo essa inervação dos isquios tibiais, tá? Eu trago ali também o nervo femoral, mas é mais em termos mesmo, assim, da gente saber fazer um diagnóstico rápido, né, do nosso paciente. Então, o nervo femoral, ele inerva quadríceps femoral, né, na parte anterior da coxa. Reto femoral, o vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio, sendo extensores, né, do joelho. Então, ali em vermelho, né, a fraqueza muscular e formigamento são sinais de alterações neurológicas. Então, esse quadro aqui, para mim, me ajuda bastante, né, para eu entender a patologia. E a gente entra na etiologia. Então, a dor esquiática, né, a causa mais provável é por compressão de raiz nervosa devido à herniação do disco intervertebral. A gente também pode ter irregularidades ósseas, né, os osteófitos, a osteoartrose, né, a espondilolistese, também tem a ver também com estenose medular, menos frequente abscessos ou tumores intramedular. A compressão pode ocorrer dentro do canal medular ou do forame intervertebral. Os nervos, né, também podem ser comprimidos pela coluna vertebral, na pelve ou na região glútea, e as raízes, né, mais acometidas é a L5, S1, L4, L5, L3 e L4. Outras formas, né, assim, que a gente traz de causas, né, que podem comprimir o nervo ciático, né, lesões por intramuscular, né, em torno do quadril, lesão do nervo em cirurgia de quadril, discites, infecção do disco intervertebral, né, infecciosas, neoplasias, né, tumores ósseos, ou tumores, né, em tecidos moles ao longo do nervo, né, do trajeto do nervo. Inflamatória, né, bursite trocantérica, miosite do músculo bíceps femoral. Vascular, ciática pode ser mimetizada pela claudicação intermitente. Dor referida, né, pode, né, ter algum déficit, né, de deambulação, cálculo renal, infecção renal, cálculo na vesícula, apendicite, endometriose, hernia inguinal, né. A síndrome do piriforme, que é um carceramento do nervo esquiático.
né? A gente pode ser por perfuração, o músculo também pode perfurar, o nervo pode perfurar, né? O músculo piriforme. Neuropatia femoral, lesão no plexo sacral, neuropatia diabética também, são causas, né, da dor ciática. Epidemiologia, 80%, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% da população pode sofrer com lombalgia. De 13% a 40%, as pessoas têm ciatalgia ao longo da vida, porém, 1,6% tem casos mais graves. Epidemiologicamente, os fatores que influenciam, né, a dor ciática é a idade acima de 50 anos, a hereditariedade, atividades que esse paciente pode estar fazendo, né, caminhadas, corridas, posições no seu trabalho, né, posições laborais, tabagismo e a prática de dirigir. A fisiopatogenia, né, da ciatalgia verdadeira ou típica está relacionada à tração, distorção ou compressão de raiz nervosa, plexo ou nervo ciático. A causa mais comum é a compressão, né, ou lesão do nervo ciático, né, por trauma. Trago aqui variações e classificações da patologia. A dor ciática, né, a ciatalgia, ela vai se encaixar na lombociatalgia, tá? É caracterizada por um quadro álgico instalado na região lombar que afeta o nervo ciático e se irradia para a região posterior dos membros inferiores, desencadeando desde uma dor súbita até dores intensas ao longo período, podendo atingir uni ou bilateralmente o membro inferior. Ali na lombalgia, tem mais a ver com contraturas, tá? Contraturas musculares, né, que vão causar dor e pode ter uma irritação, né, muitas vezes está associada à irritação da inserção dos músculos abdominais na síntese pública. Ali, a pseudociatalgia, né, a síndrome do piriforme, né, como havia falado antes, o encarceramento do nervo ciático, que causa dor, que abrange a região glútea, na porção proximal da coxa, seguindo até a porção homolateral do pé, acompanhado ou não de déficits sensórios motores. A curalgia é a compressão do nervo femoral, causando dor, especialmente na face anterior do membro inferior, sem ultrapassar o joelho. Os pacientes queixam-se, né, de dor em queimação na região anterior da coxa, por vezes em pontada e sensação de formigamento. Observação. Então, eu trago aqui, né, o nervo ciático, ele se ramifica, né, um componente tibial e fibular, separados proximal ao joelho. No entanto, a gente pode ter uma divisão proximal, perto da pelve, onde o nervo fibular pode perfurar o músculo piriforme, tá? Para eu ter um comprometimento do nervo ciático, eu tenho que ter um comprometimento motor e sensitivo. Então, um comprometimento motor, quando a gente está fazendo, né, a inspeção, eu posso notar que o meu paciente tem um pé equinovário. Então, ele não está conseguindo fazer, né, eu tenho lesão, né, do ramo fibular comum, e ele não está conseguindo fazer a dorsiflexão. Eu vou até voltar ali para dar uma olhadinha. Ó, o nervo fibular,
profundo, eu não consigo fazer dorsiflexão e extensão dos dedos e do hálux, tá? E no sensitivo, né, o meu paciente vai ter formigamento posterolateral da perna e da planta do pé. Então, eu entro nos sinais e sintomas, né, desse meu paciente. Então, ali diz dor ciática relatada pelos pacientes como ferroada, fisgada, sensação de choque, associada a parestesia, formigamento e dormência. Ok. Para eu ter, para ser uma ciatalgia, a primeira coisa ali é parestesia. Ou eu tenho formigamento, dormência, sensação de choque. Ferroada e fisgada, ela está associada à dor muscular, tá? Então, ciatalgia, nevralgia no território do nervo ciático. Se é nervo, né, nervo comprometido, vai ter formigamento, dormência ou sensação de choque, ou pelo menos um dos três, tá? Aí, terminando ali, além da dor, os pacientes com lesão significativa do nervo ciático nesta região também se queixam de fraqueza, que afeta a maior parte da musculatura da perna, incluindo os isquios tibiais, trazendo, né, uma disfunção na marcha. Aqui, né, eu trago essa explicação, né, que eu dei para vocês sobre o que é, né, um comprometimento do nervo, né? Então, que nem toda disfunção no membro inferior pode ter, né, possa ser o problema no nervo ciático. Então, o nervo ciático ele é responsável por quase toda a inervação do membro inferior, pois ele só não inerva a região anteromedial da coxa. Região posterior da coxa, perna e pés, toda a região é inervada pelo ciático. Porém, não devemos atribuir as dores do membro inferior, na sua grande maioria, ao nervo ciático, porque nervo, para eu ter comprometimento de nervo, eu tenho que ter manifestação de formigamento, dormência ou choques. As dores musculares, né, também podem apresentar irradiação, dor referida, em uma condição clínica, né, denominada síndrome dolorosa miofacial, onde eu possa ter formação de pontos de gatilho nos músculos, formação de nódulos de tensão com dor, porém essa dor é do tipo fisgada, pontada, queimação e fadiga. Portanto, contraturas musculares na coluna lombar e na região do glúteo podem manifestar sintomas de dor local com irradiação, onde não necessariamente há o comprometimento do nervo ciático, né? Então, aí através da nossa avaliação, a gente vai saber se é comprometimento do nervo ciático ou se é uma dor miofacial. Sinais e sintomas clínicos, eu trago aqui 3 situações, tá? Uma do nervo femoral, que vai fazer a inervação da parte anterior, né, da coxa. Tá? Quando eu tenho fraqueza de flexão de quadril ou extensão do joelho, eu tenho uma disfunção em pessoas quadríceps femoral, e eles são inervados pelo nervo femoral. Então, eu posso ter alguma lesão de nervo femoral quando há fraqueza, né, nesses movimentos. No nervo tibial, né, acima do quadril gera fraqueza dos isquios tibiais, ou seja, fraqueza na flexão do joelho. Acima do joelho gera fraqueza na plantiflexão, o paciente não fica na ponta dos pés.
Então, se eu tenho sinais, né, posso ter uma lesão de nervo tibial. Lesão fibular comum, tá? Um trauma por injetável no glúteo, né? Na mesma hora vai lesionar, né, lesionando o nervo, né? O meu paciente não vai conseguir fazer a dorsiflexão, que é o sinal do pé equinuvar. Ou pancada, meu paciente leva uma pancada na região lateral do joelho, e ele vai, tá sentindo dor, ele coloca gelo. Só que vamos dizer que ele se esqueça do gelo, ele pegue no sono com o gelo. Pode causar uma paralisia do nervo, né, do nervo fibular comum. Também vai me apresentar um pé equinuvar. Todas as duas situações, né, são sinais. Na anamnese a gente entra, né? Então a gente vai levar em consideração a altura do meu paciente, a idade acima de 50 anos, hereditariedade, atividades físicas que ele realiza, profissão, né? Posições laborais inadequadas ou incômodas, tabagismo e a prática de dirigir, que eu havia mencionado lá na epidemiologia, né? E aqui a gente vai levar em consideração, né, na anamnese do nosso paciente. Levamos em conta também se ele tem dor lombar, né? A maioria das vezes, para se ter um comprometimento de nervo ciático, a gente vai também ter, né, alguma disfunção lá na coluna lombar. Questionar o tempo da evolução dos sintomas, né? Fatores precipitantes, por onde começou essa dor, né? Se aconteceu alguma coisa antes dos sintomas, a localização, né? Aonde está essa dor, as características, né? A severidade, a irradiação, os fatores de alívio e de piora da dor também, a gente vai questionar o paciente. E a gente chega na inspeção e na palpação. Avaliar a coluna lombar, né, do paciente, palpar a lombar sentado, palpar os músculos, porção lombares do grupo eretor da espinha, quadrado longo, glúteos, piriforme, todo o trajeto do nervo isquiático. A gente também, né, vai avaliar, né, o paciente em pé para realizar a flexão, a extensão, a inclinação lateral, teste de disfunção articular, né, espondilólise e espondilolistese. A gente vai estar palpando os processos espinhosos, né, para ver se tem algum escorregamento de vértebra, dor, né, nesses processos espinhosos. Teste de instabilidade segmentar também, a gente vai estar pressionando, né, a lombar do paciente e pedindo, o paciente ele vai estar na maca, tá, para esse teste. A gente vai pedir para, os pés deles vai estar no chão e até a coxa dele vai estar na maca. E aí a gente vai pressionar a lombar. Se ele elevar os pés, né, e ele sentir dor na pressão, né, na lombar, é um sinal positivo, né, de compressão. Teste de extensão lombar com apoio somente em uma perna, também a gente vai estar vendo, né, se tem disfunção. Trago aqui a escala da avaliação muscular e a escala de Exer, né, para a gente estar a gente vai equiparar, né, se ele tenha os movimentos, né, são perfeitos, né, e a escala de sensibilidade. Os dermátomos a gente vai estar avaliando, né, avaliar lesões das raízes nervosas lombares, sensitivas e motoras, tá? Aí a gente tem aqui essa tabelinha onde vai estar falando das raízes nervosas de L1, que
ela vai inervar o terço superior da coxa, região acima do ligamento inguinal. A raiz nervosa de L2 é o terço médio da coxa, né? A musculatura do ilipsoas. A raiz nervosa de L3 vai estar inervando o terço inferior da coxa, os músculos do quadríceps. L4, face medial da perna, músculo tibial anterior. E aí a gente pode fazer o reflexo patelar, né? L5, face lateral da perna e do dorso do pé. Primeiro, segundo e terceiro podártilos, né? Músculos fibulares, extensor longo do hálux. S1, face posterior do membro inferior e superfície plantar lateral do pé, feito, né, pelo músculo gastrocnêmio e sóleo, e aí a gente pode também estar fazendo reflexos de Aquier. Então, para a gente avaliar a parte motora do ilipsoas, que é inervado por T12 até L3, né, a gente vai estar fazendo o exame com o paciente sentado na borda da mesa. Pedimos para ele elevar a coxa acima da superfície da mesa. Coloque sua mão no joelho do paciente, peça para continuar elevando a coxa contra a resistência. E a gente vai avaliar, né, o teste na outra coxa e classificar, segundo aquela escala lá do início, né, da avaliação muscular, avaliando os dois lados. Fundamento deste teste: uma avaliação unilateral de 0 a 4 pode indicar um déficit neurológico das raízes nervosas de T12, L1, L2 ou L3 e deve suspeitar de fraqueza ou distensão do músculo ilipsoas. Caso a parte sensitiva do teste neurológico, né, de T12, L1, L2 e L3 esteja intacta, então, não tem, né, reflexo, não há teste para essa lesão reflexica. Parte sensitiva, né, a gente passa um neurofilamento na área do dermátomo correspondente a cada raiz nervosa e avaliamos os dois lados. Se ele apresentar, né, uma hipoestesia unilateral, pode indicar déficit neurológico de raízes de T12 até ou L1, L2 ou L3, correspondente ou do nervo femoral. Então, a gente tem ali a ilustração dos dermátomos. Quadríceps femoral, né, inervado por L3 e L4, né, que formam o nervo femoral. O teste motor, o paciente sentado na borda da mesa de exame, né, a gente pede para ele estender o joelho. Com uma das mãos, a gente estabiliza a coxa e com a outra aplicamos uma pressão na perna. Enquanto pede a ele para resistir à flexão. Classificamos com a escala de avaliação muscular, né? E o fundamento para esse teste, uma avaliação unilateral de 0 a 4, pode indicar um déficit neurológico, as raízes nervosas de L2, L3 e L4, ou nervo femoral, e deve suspeitar de fraqueza ou distensão o músculo quadríceps femoral se a parte sensitiva do teste neurológico de L2, L3 ou L4 estiverem intacta. A gente faz o reflexo patelar, né? O reflexo patelar é basicamente um reflexo de L4 e é testado a nível neurológico de L4. Sensitivo, a gente passa o neurofilamento pelo dermátomo, né, pela área do dermátomo. Se houver uma hipoestesia unilateral, pode indicar déficit neurológico de raízes nervosas L2, L3 e L4 do nervo femoral. O tibial anterior, inervado, né, por nervo fibular profundo, né,
de inervação se dá por L4 e L5, o paciente sentado na borda da mesa de exame, pedimos para dorsifletir e inverter o pé. Seguramos o tornozelo do paciente com uma das mãos e o pé com a outra. Tente forçar o pé para a flexão plantar e eversão contra a resistência do paciente. Classificamos através da escala de avaliação muscular, avaliamos os dois lados, né? Uma avaliação unilateral de 0 a 4 pode indicar déficit neurológico de raiz nervosa de L4 ou nervo fibular profundo. Deve suspeitar de fraqueza ou distensão de músculo tibial anterior, caso as partes sensitivas e reflexas do teste neurológico de L4 estejam intactas. A avaliação, né, reflexa do teste patelar, ali na primeira foto, né? O paciente sentado na borda da mesa, a gente percute o tendão da patela com um martelo reflexo. Hiporreflexia unilateral geralmente indica déficit de raiz nervosa. A perda unilateral reflexo indica interrupção do arco reflexo, lesão do neurônio motor inferior, e a hiperreflexia unilateral indica lesão de neurônio motor superior. Parte sensitiva, com o neurofilamento, risque a região medial da perna, do pé, e avalie ambos os lados. Hipoestesia unilateral pode indicar déficit neurológico da raiz nervosa de L4. Extensor longo do hálux, tá? Inervado também pelo nervo fibular profundo. Na avaliação motora, o paciente sentado na borda da mesa de exame estabiliza-se o calcâneo com uma das mãos e com a mão oposta pince o hálux e peça ao paciente para dorsifleti-lo contra sua resistência. Classificamos a avaliação muscular, né? E o fundamento para esse teste é se a avaliação unilateral, né, de 0 a 4 indicar déficit neurológico para a raiz nervosa de L5 ou do fibular profundo, do nervo fibular profundo, deve-se suspeitar de fraqueza ou distensão no músculo extensor longo do hálux, caso os pares a parte sensitiva e reflexa do teste neurológico de L5 esteja intacta. O glúteo médio, né, inervado pelo nervo glúteo superior, o paciente em decúbito lateral na mesa de exame, a gente pede para abduzir a perna de cima. A gente resiste, né, colocamos a mão na face lateral do joelho e empurramos, resistindo com a adução, né? Avalie o grau de força do paciente. Se ele tiver uma avaliação unilateral de 0 a 4, pode indicar déficit neurológico da raiz nervosa de L4 ou do nervo glúteo superior. Devemos suspeitar se ele tem fraqueza ou distensão do músculo glúteo médio, caso a parte sensitiva e reflexa esteja intacta. Extensor longo e curto dos dedos do pé, inervado pelo nervo fibular superficial. O paciente sentado na borda de exame, estabilizamos o pé, segurando o calcâneo. Com a outra mão, seguramos do segundo ao quinto dedo do pé. E a gente pede para o paciente para dorsifletir com os dedos contra a nossa resistência. Uma graduação unilateral de 0 a 4 pode indicar lesão, né, de raiz nervosa de L5 ou do nervo fibular superficial. Deve-se suspeitar de fraqueza ou distensão do músculo extensor longo ou curto dos dedos do pé, caso as partes sensitivas e reflexas deste teste neurológico de L5 estejam intactas. Então, ali, ó,
testando, né, o reflexo dos músculos posteriores na região medial da coxa. Paciente que vai estar em decúbito ventral, flexionamos ligeiramente o joelho do paciente e coloca o seu polegar no tendão do músculo posteriores da região medial da coxa, com um martelo reflexo. A gente vai percutir nesse tendão. O paciente deve mostrar ligeira flexão no joelho. Fundamento, hiporreflexia unilateral, geralmente indica vai indicar déficit de raiz nervosa. A perda unilateral do reflexo indica interrupção do arco reflexo, lesão do neurônio motor inferior. Hiperreflexia unilateral indica lesão do neurônio motor superior. Eu só vou colocar ali o meu computador para carregar, tá, gente? Para não parar a apresentação. Então, seguindo, extensores longo e curto dos dedos do pé, nervados pelo nervo fibular superficial, parte sensitiva. Com o neurofilamento, riscamos a parte lateral da perna e do dorso do pé do paciente e avaliamos ambos os lados. Uma hipoestesia unilateral pode indicar déficit da raiz nervosa de L5. Fibular longo e curto, né, parte motora, com o paciente sentado na borda de exames, estabilizamos o calcâneo com uma das mãos e com a outra segure a face lateral do pé. Pedimos, né, para ele realizar uma flexão plantar com o pé e invertê-lo contra a nossa resistência. Avalia, né, pela escala de avaliação muscular, ambos os lados. A avaliação unilateral de 0 a 4 pode indicar déficit neurológico de raiz nervosa de S1 ou do nervo fibular superficial. Deve-se suspeitar de fraqueza ou distensão dos músculos fibular longo ou curto, caso as partes sensitivas e reflexas deste teste neurológico de S1 estejam intactas. Então, reflexo de Aquiles, com o paciente sentado na borda da mesa de exame, provoque leve dorsiflexão do pé, com martelo reflexo. Percuta o tendão do calcâneo, tendão de Aquiles, e o paciente deve mostrar ligeira flexão plantar. Uma hiporreflexia unilateral geralmente indica déficit de raiz, perda unilateral do reflexo indica interrupção do arco reflexo, lesão do neurônio motor inferior, e hiperreflexia unilateral indica lesão do neurônio motor superior. Parte sensitiva pela lateral da perna e do pé, né? Face lateral do pé. Hipoestesia unilateral pode indicar déficit neurológico da raiz nervosa de S1. Aí agora tem um quadro dos miótomos, tá? Raiz nervosa de L2, movimento de flexão do quadril, feito por pessoas. L3, extensão do joelho, músculo quadríceps. L4, dorsiflexão do tornozelo, músculo tibial anterior. L5, extensão do hálux, extensor longo do hálux. S1, plantiflexão do tornozelo, eversão do tornozelo e extensão do quadril. Músculos da panturrilha. S2, flexão do joelho, músculos isquios tibiais. Entramos no teste ortopédico, né? Testes de irritação, compressão de raiz nervosa lombar e do nervo isquiático. Então, os primeiros 7 que a gente vai conversar agora, começamos pelo teste de elevação da perna estendida. Esse teste, né, é feito em decúbito dorsal. A gente tem, né, as suspeitas, né, através da angulação
do quadril. O teste, ele alonga, né, principalmente o nervo isquiático e as raízes nervosas da coluna, a níveis de L5, S1 e S2. Quando eu tenho a elevação, né, da perna a 70 e 90 graus de flexão de quadril, essas raízes nervosas ficam completamente estiradas. Se surgir dor ou a dor aumentar depois de 70 graus de flexão de quadril, deve-se suspeitar de dor na articulação lombar. De 35 a 70 graus de flexão de quadril, as raízes nervosas do nervo isquiático tensionam o disco intervertebral. E nesse nível, né, houver dor radicular ou a sua intensidade, deve-se suspeitar de irritação de raiz de nervo isquiático por patologia de hérnia de disco, né? Ou lesão intradural. De 0 a 35 graus de flexão de quadril, não há movimento dural e o nervo isquiático está relativamente frouxo. Se houver dor ou ela se intensificar nesse nível, deve suspeitar de comprometimento isquiático extradural, isto é, músculo piriforme espástico, né, lesão da articulação sacroiliaca. E se houver dor difusa na parte posterior da coxa, deve suspeitar de músculos posteriores da coxa retessados. Se você suspeitar de patologia do disco intervertebral, aí a gente deve executar o teste de Bragat e o LASEG a nível neurológico. E avaliar o nível neurológico, né? O teste de LASEG, com o paciente em decúbito dorsal, flexione o quadril com a perna fletida, mantendo o quadril flexionado, estenda a perna. Esse teste será positivo para radiculopatia de nervo isquiático quando não houver nenhuma dor com o quadril e a perna flexionada. Ou se houver dor quando o quadril estiver flexionado e a perna estendida. Quando ambos estiverem flexionados, não haverá tensão no nervo isquiático. Com o quadril flexionado e a perna estendida, o nervo isquiático se alonga e, se estiver irritado, haverá dor ou aumento da mesma se existente. Sinal de torção. O paciente em decúbito dorsal execute o teste de elevação da perna estendida. Esse teste exerce pressão, contração no nervo isquiático. O paciente com radiculopatia isquiática flexionará a perna a nível do joelho para reduzir a tração. Teste de tração do nervo femoral, com o paciente deitado de lado, com o lado afetado para cima. Peça-lhe para flexionar levemente o membro não afetado no quadril e no joelho, e em seguida segure a perna afetada e estenda o quadril a 15 graus com o joelho estendido. Em seguida, flexione o joelho para estender ainda mais o nervo femoral. Fundamento para o teste: extensão de quadril e flexão de joelho impõe pressão, contração ao nervo femoral. E as raízes nervosas de L2 a L4, dor que se irradia na região anteromedial da coxa, indica problema na raiz nervosa de L3. Dor que se estende para o meio da tíbia, indica problema no nervo, na raiz nervosa de L4. E esse teste também pode causar dor contralateral, indicando compressão ou irritação de raiz nervosa do lado oposto. Teste de Bragat. Com o paciente em decúbito dorsal, eleve a perna até o ponto da dor. Abaixe a perna 5 graus e dorsiflexione o pé. A elevação da perna e a dorsiflexão do pé impõe pressão, contração no nervo isquiático. Se a dorsiflexão causar dor na amplitude de 0 a 35 graus, deve suspeitar de irritação extradural no nervo isquiático.
Se ocorrer dor com dorsiflexão do pé de 35 a 70 graus, deve-se suspeitar de irritação das raízes nervosas do nervo esquiático decorrente de problemas intradural. Normalmente, uma lesão de disco intervertebral, dor difusa na região posterior da coxa indica músculos dessa região encurtados. Se você suspeitar de patologia, né, do disco intervertebral, avalie a nível neurológico se está sendo afetado. Teste de Sicard. Eleve a perna do paciente que está em decúbito dorsal até o ponto da dor, abaixo de 5 graus, dorsiflexione o hálux. Elevação da perna e dorsiflexão do hálux impõe pressão, contração ao nervo esquiático. Se a dorsiflexão causar dor na amplitude de 0 a 35 graus, deve suspeitar de irritação extradural do nervo esquiático. Se ocorrer dor com dorsiflexão do pé de 35 a 70 graus, deve suspeitar de irritação das raízes nervosas esquiáticas decorrentes de problema intradural, normalmente com a lesão do disco intervertebral. E aí tu pode fazer, né, o teste de elevação da perna estendida. Dor difusa na região posterior da coxa indica músculos da coxa encurtados. E se você suspeitar de patologia de disco intervertebral, avalie a nível neurológico, né? Teste de Fasertam. Com o paciente em decúbito dorsal, eleve a perna afetada a 75 graus ou até o ponto da dor e dorsiflexione o pé. Este teste causa tensão ipsilateral e contralateral às raízes nervosas. Então, a gente tem a figura 10:45, é a primeira lá da coluna, tracionando lateralmente o saco dural. Um sinal de teste positivo ocorrerá quando a dor na perna aumentar e repercutir no lado da perna afetada. Essa dor indica protusão discal, normalmente medial, à raiz nervosa. Quando a perna não afetada é elevada, a raiz nervosa deste lado é tensionada, fazendo as raízes nervosas do lado oposto deslizar para baixo e no sentido da linha média. Então, é essa figura aqui do lado do texto. Se houver protusão discal, medial, este movimento aumentará a tensão sobre a raiz nervosa do lado oposto ao da flexão do quadril, aumentando também a dor no lado da perna afetada. Se a dor do lado afetado diminuir ao elevar a perna não afetada, deve-se suspeitar de protusão discal lateral, porque a raiz nervosa está sendo puxada para afastar-se do disco, que é a figura 10.47. Se o teste for positivo, avalie a nível neurológico, né, afetado. Temos mais 7 testes para conversar. Teste de Bertrand. Coloque o paciente sentado com as pernas pendentes pelas bordas da mesa de exame. Peça para ele estender um joelho. Se não houver nenhuma resposta positiva, pedimos para ele elevar a outra perna, né, as duas juntas. Com o paciente sentado e a perna flexionada, o nervo esquiático fica folgado. A extensão da perna impõe pressão, contração do nervo esquiático. Se o paciente não conseguir realizar esse teste por causa de dor radicular ou realizar o teste inclinando para trás, o nervo esquiático ou raiz nervosa lombar pode estar comprimido intra ou extraduralmente. Esse teste costuma ser positivo nos casos de protusão discal. Teste de Muir. Peça ao paciente para colocar-se em pé. O
O paciente com radiculopatia isquiática se levantará do lado não afetado e manterá a perna afetada flexionada para reduzir a tensão sobre o nervo isquiático. Consequentemente, alivia a dor. O paciente da imagem está demonstrando radiculopatia isquiática na perna esquerda. Teste de flexão do joelho, com o paciente em pé, peça-lhe para inclinar-se para frente. O paciente com radiculopatia isquiática flexionará a perna afetada ao inclinar-se para frente. A flexão da perna reduz a tração do nervo isquiático e, consequentemente, a dor. O paciente está demonstrando, nas imagens, radiculopatia isquiática na perna direita. Sinal da corda de arco, com o paciente em decúbito dorsal, apoia a perna dele no seu ombro. Neste ponto, aplica firme uma pressão nos músculos posteriores da coxa, então é a primeira figura. Se não houver dor, aplique pressão na fossa poplítea. Dor na região lombar ou radiculopatia é um sinal positivo de compressão de nervo isquiático, seja intra ou extraduralmente. A aplicação de pressão nos músculos posteriores da coxa ou na fossa poplítea aumenta a tensão sobre o nervo isquiático, provocando ou exacerbando a dor do paciente. Teste de tensão do nervo isquiático. Um paciente sentado, estenda passivamente o membro afetado até o ponto da dor. Abaixe a perna abaixo do ponto de dor, segure entre os seus joelhos. Com ambas as mãos, aplique pressão no espaço poplíteo no sentido posterior para anterior. Fundamento do teste: flexionar a perna impõe pressão com tração ao nervo isquiático. Abaixar a perna reduz a tração. Se o nervo isquiático estiver irritado, a dor será aliviada. Aplicar pressão adicional ao espaço poplíteo com os dedos aumenta a pressão com tração sobre o nervo isquiático, causando dor radicular, caso o nervo isquiático esteja irritado. Aumento da dor indica irritação no nervo isquiático intra e extraduralmente. Teste do piriforme, peça para o paciente se deitar em decúbito lateral junto à borda da mesa. Flexione o quadril e o joelho a 90 graus, coloque sua mão sobre a pelve do paciente para estabilização e com a mão oposta, pressione o joelho do paciente para baixo. Esse teste tensiona os músculos rotadores externos e o músculo piriforme. Se o nervo isquiático passar através do piriforme ou se o músculo estiver em espasmo, qualquer uma dessas situações poderá afetar o nervo isquiático e causar dor na nádica ou dor radicular no membro inferior. Teste da marcha sobre o calcanhar e na ponta dos pés. Pedimos para o paciente para caminhar na ponta dos pés, em seguida sobre o calcanhar. Observe e veja se ele consegue suportar o peso do corpo na ponta do pé e depois sobre o calcanhar de cada vez. Se um defeito discal de L5 e S1 estiver gerando pressão sobre a raiz nervosa de S1, o paciente não pode conseguir sustentar o peso do corpo enquanto caminha apoiado na ponta dos pés. Isso ocorre devido à fraqueza dos músculos da panturrilha, que são inervados pelo nervo tibial. Se um defeito discal em L4 e L5 estiver gerando pressão na raiz nervosa de L5, o paciente pode não conseguir suportar o peso do corpo enquanto caminha apoiado nos calcanhares. Isso ocorre por causa da fraqueza de músculos anteriores da perna, que são inervados pelo nervo fibular comum.
Bom, após ter feito, né, escolher algum dos 14 testes que eu fiz, né, para avaliação do teu paciente, também, né, pode entrar os exames laborais para pacientes com suspeita clínica da doença sistêmica com implicação lombar. É prudente solicitar exames de sangue e urina para auxiliar, né, no diagnóstico. Os exames complementares, né? Quando há dúvida na estenose da coluna ou na compressão radicular ou síndrome neuropática periférica, a gente pode pedir a eletroneuromiografia, né? Pode ser útil no nosso diagnóstico. A ressonância magnética e a tomografia computadorizada também pode ser solicitado, mas eu vou entrar na eletroneuromiografia, né, falar um pouquinho sobre ela. Ele é um método que estuda neurofisiológico usado no diagnóstico e no prognóstico de lesão do sistema nervoso periférico. Então, ele vai permitir pesquisar a existência de moléstias que comprometem a unidade motora, né, que é formada, né, pelo segundo neurônio motor e pelas fibras musculares inervadas. O objetivo do teste é localizar a lesão, né, no sistema nervoso periférico, prover informações sobre a fisiopatologia da lesão, avaliar o grau de comprometimento e o curso temporal da lesão. Ele é indicado para diagnóstico de doença que afeta todo o sistema nervoso periférico, como neuropatias, mielopatias, radiculopatias e disfunções de junções neuromusculares. Como é feito o exame, né? Ele é em 2 etapas. A primeira é a neurocondução. Inicialmente é feita a estimulação dos nervos periféricos, sensitivos e motores, por meio do uso de uma corrente elétrica, né, de intensidade suficiente para gerar uma resposta consistente, porém suportável para o paciente. E aí a segunda parte, né, é a eletromiografia. É utilizado um eletrodo de agulha descartável, que por meio, né, da análise da fibra muscular auxilia na determinação da gravidade dos problemas identificados na primeira parte do exame e a identificação de patologias de medula espinhal, raízes motoras e da própria fibra muscular. Terapêutica, né? Manejo da reabilitação traumato-ortopédica, eu trago aqui, né, o médico e o fisioterapeuta, né, onde o médico tem a responsabilidade de realizar, né, exames, prescrever, né, medicamentos e execuções de cirurgia, e o fisioterapeuta vai entrar, né, como recursos fundamentais para o restabelecimento da funcionalidade e qualidade de vida. Em geral, trata-se de uma atuação conjunta e complementar, que tem, né, sempre é centrada no bem-estar e na reabilitação do paciente. Então, esses 2 profissionais vão estar juntos. E aí a gente entra aqui, né, no tratamento conservador. Bom, o médico, né, vai fazer a prescrição de fármacos. E aí, o fisioterapeuta, né, ele vai entrar com os recursos terapêuticos manuais, né, eletroterapia, fototerapia, termoterapia, né, e são diversas as terapêuticas usadas, né, na compressão do nervo ciático, que devem se basear principalmente na queixa, né, do nosso paciente e nas disfunções que a gente vai diagnosticar. Em quadros agudos, né, a redução do processo inflamatório e do quadro álgico deve ser considerado, né, o uso de eletrotermofototerapia, né, já que
proporciona condições mínimas para o nosso paciente conseguir entrar, né, no exercício, né, que o movimento, né, que vai promover a melhora a longo prazo. Também trago aqui a terapia manipulativa intramuscular, no alívio da dor, né, ela é bem uma estratégia interessante, pois a liberação de opioides endógenos e para atuar na teoria da comporta da dor, alivia o principal sintoma limitante, né, que é a dor. Também pode usar o calor, laser, ultrassom com o objetivo de regeneração, né, reparo do tecido. Terapia manipulativa, mobilizações neurais, manipulações, a reeducação postural também, né, orientações para esse paciente, até que a gente pode indicar ele para um Pilates, para um RPG também, né, para fazer fortalecimento do abdômen, de paravertebrais, né, de todo o membro inferior. Mas na dor aguda, né, quando o nosso paciente está agudizado, a gente deve indicar, né, o nosso tratamento deve se concentrar no alívio da dor e não indicar o alongamento para ele, porque o alongamento vai fazer a tração do nervo, que vai ter mais compressão, né, do nervo. A longo prazo, a gente pode indicar para o nosso paciente hidroginástica, musculação, yoga, né, conforme a melhora do quadro clínico. Entrando na suplementação, né, do que a gente viu, né, de toda essa explanação, o nervo ciático, né, ele tem muito a ver, né, com as compressões, né, pode ser também pela osteoartrite, né, a espondilolistese, então, onde a gente vai ter degeneração, né, da articulação. E aí, a gente vai falar um pouquinho da glucosamina e da condroitina, né, também do C2, do MUV, e aí a gente também tem ali o ômega 3 e o curcumin C3 complexo, 250 miligramas, tá? Que são o glucosamina e o condroitina, eles vão, a ação deles, né, é no reparo da cartilagem, né? O C2, ele é um nutracêutico, tá? Ele é extraído do externo do frango, tá? Ele é uma proteína e a ação dele vai ser para não fazer o nosso corpo parar de atacar, né, o nosso sistema imunológico, parar de atacar essa articulação que está tentando se regenerar, né? Então, ele é 2 vezes mais eficaz que o glucosamina com condroitina, porque ele vai proporcionar alívio da dor, ele vai melhorar a mobilidade dessa articulação, ele vai melhorar a flexibilidade, e aí, associado ao MUV, que é um anti-inflamatório, né, ele é um anti-inflamatório natural e ele vai agir inibindo a 5-lipooxigenase e a TNF-alfa, né? Ele vai reduzir a dor e desconforto articular, né? Então, eu já uso, né, para os meus pacientes, o C2 com o MUV. Eu já indico para eles e eu já utilizei. Então, para articulação, assim,
associação dos dois medicamentos, né, promove um alívio muito bom, né, melhorando a dor e a mobilidade e a flexibilidade. O ômega 3, ele vai agir no sistema imunológico, né, e o cúrcuma, é a cúrcuma longa, né, é o açafrão, também ele é indicado, né, para artrite, para osteoartrose, né, para reumatismo também, com ação anti-inflamatória para alívio de dor. Mas na cetalgia, né, o que vai ser, né, a primeira coisa que o nosso paciente vai estar lá, né, com muita dificuldade para caminhar, né, cheio de dor, quando ele passa no médico, né, tanto em lombalgias como a lombocetalgia, cetalgias, a gente não deve prolongar muito o repouso, né? Pois ele vai ter ações deletérias ao aparelho locomotor e o paciente deve ser estimulado a retornar às atividades o quanto antes. Tá? Esse repouso, no máximo de 3 a 4 dias, tá? O nosso paciente, né, vai ser indicado para ele a analgesia da lombocetalgia aguda, corticoide, né, corticoides, né, como a dexacitoneurin, que ela é um corticoide e associado à vitamina B, né. Vai ter, né, um efeito analgésico rápido, né, para síndromes dolorosas neuropáticas e nociceptivas. E aí a gente pode usar, né, esse paciente vai estar usando, é uma mistura de 2 ampolas, onde vai ter o corticoide, né, e a vitamina B, do complexo B, B1, B6 e B12, né, e aí ele vai estar usando a cada 2 a 3 dias, né, e aí conforme o médico, né, prescrever. Também uso de anti-inflamatórios, nimesulida, diclofenac, ibuprofeno, naproxeno. Só que assim, não vai ser por muito tempo, né? Esse nosso paciente não vai poder usar a medicação por muito tempo. E aí a gente pode entrar com paracetamol e dipirona. Os opioides, tá? Não são recomendados na lombalgia crônica, pelo risco de dependência química quanto o uso por tempo prolongado. Então, assim, o fosfato de codeína, a dose de 30 miligramas, de 3 a 4 vezes ao dia, ou o cloridrato de tramadol, dose 100 miligramas a 400 miligramas diários, pode ser usada a curto prazo, quando não há resposta de analgésicos e anti-inflamatórios. Algumas orientações que a gente pode dar para o nosso paciente, cuidar a postura, né, não cuidar com atividades com impacto, né, cuidar, evitar, né, carregar peso, manter, né, o peso, cuidar, né, com obesidade, evitar dormir de bruços, né, fazer torção de pescoço e forçar a lombar. Também a gente pode ensinar o nosso paciente a se alongar, né? Procurar se sentar em cadeira e sofá com encosto, reto, firme, na hora de dirigir, né? Cuidar a postura. Se ele faz alguma viagem longa, que ele consiga fazer algum intervalo no meio, né, desse trajeto. Se ele trabalha muito tempo sentado, ele deve ter, né, pausas para caminhar. Ao contrário também, se ele trabalha muito em pé, também deve fazer intervalos para sentar. Isso é bem complicado, né, gente? Porque depende de aonde que o nosso paciente ele trabalha, né? Vai ter lugar que ele não vai poder sentar ali. Às vezes, quando a gente está avaliando um paciente, né, e ele fala qual é a profissão dele, e pelo que ele está demonstrando para a gente,
às vezes dá vontade de dizer assim, amigo, vamos trocar de profissão, né? Então é bem complicado, a gente deve orientar o paciente, mas às vezes eu acho que também vai ser uma escolha dele, né? Tente evitar ao máximo situações de muito estresse também, né? Tem gente que é estressada por natureza, então a gente vai ter que ir conversando com esse paciente no nosso tratamento. E por fim, né, lembrar ao nosso paciente que ele sempre deve tratar a dor aguda, né? E para que não se transforme numa dor crônica, né? Sempre lembrar o nosso paciente e o cuidado com a automedicação. Eu vejo muito, né? Às vezes os pacientes chegam para a gente cheios de remédio, né? Bem complicado, já nem sabe onde sente a dor, então tudo isso a gente deve ir orientando o nosso paciente. Tratamento cirúrgico. Indicação cirúrgica somente se farão presentes no tratamento de pacientes com severo ou progressivo déficit neurológico ou sinais e sintomas de síndrome de cauda equina. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a cauda equina. Cauda equina representa a ligação entre o sistema nervoso central e periférico, sendo responsável pela inervação e recebimento de mensagens nervosas dos membros inferiores e órgãos pélvicos. A medula espinhal passa pelo interior das vértebras, se estende até o nível da primeira vértebra lombar. No ponto, a medula se prolonga em raízes nervosas finas, que correspondem aos axônios que saem da medula e coluna vertebral. A cauda equina corresponde a este conjunto de raízes nervosas da região lombar e sacral, que está imerso em líquido cefalorraquidiano, e assim como o restante da medula, ele tem esse nome, pois se assemelha à cauda de um cavalo. Qual é o quadro clínico, né, do paciente com síndrome de cauda equina? Sinais e sintomas. A síndrome de cauda equina corresponde à compressão dessas raízes nervosas lombares, sacrais e coxígenas e é caracterizada pelo conjunto de sintomas decorrentes disto. Os principais indícios: lombalgia intensa, geralmente acompanhada de dor ciática, disfunção de esfíncter, incontinência urinária ou retenção urinária e incontinência fecal. Anestesia em célula, disfunção na sensibilidade da região superior da coxa, do períneo, do ânus e da região genital, fraqueza de membro inferior, disfunção sexual em homens, perda do reflexo do tendão de Aquiles. Esses sintomas acontecem porque a condução de estímulos nervosos periféricos para a medula espinhal e vice-versa deixa de existir. Além dos reflexos e de tônus muscular ficarem diminuídos, normalmente a lesão é parcial, isto é, há alguma preservação da sensibilidade da função motora de membros inferiores. Testes de Valsalva deve ser feito, né, para diagnóstico. Síndrome da cauda equina é uma doença grave, causada pela compressão e inflamação do feixe de nervos na parte inferior do canal vertebral. A gravidade se dá ao fato de poder resultar na paralisia, incontinência intestinal, urinária e outros problemas de sensibilidade e perda de movimento. Uma vez diagnosticada, a cirurgia da coluna é normalmente necessária e urgente. O ideal é que a intervenção seja realizada dentro de 48 horas do início do sintoma, e a demora para a realização do procedimento está relacionada à diminuição da função neurológica total. Eu vi uma palestra, né, falando sobre a síndrome, né, onde uma mulher de 38 anos, tá, fez um esforço e a partir daí ela começou a tendo a lombalgia intensa, muita dor. Ela parou 2 vezes em pronto-socorro, né,
onde a avaliação dela não foi, né, feliz, né, e ela levou cerca de 2 semanas, se eu não me engano, até achar, né, um médico, né, que fizesse o diagnóstico de síndrome de Caldequina, e isso a gente deve prestar bastante atenção, porque esses problemas de sensibilidade, né, eles vão piorando conforme a demora, né? Então, na cirurgia, eles dão um prazo de 1 ano para restabelecer, com fisioterapia, para restabelecer, né, a sensibilidade, né, e o movimento. E aí, isso vale, né, muito em conta a gente fazer um bom diagnóstico do nosso paciente, né, o quanto antes. Nessa palestra, eles diziam que é a única patologia, né, que eles saem correndo para fazer uma cirurgia, né, porque os problemas que ele causa, né, as paralisias que causam, é muito demorado para a gente conseguir voltar, né, o nosso paciente ter uma vida normal. Conclusão para essa explanação: a dor ciática ela é muito prevalente, é uma condição recorrente, cuja principal causa é a herniação discal. A ciatalgia, por vezes confundida com outras dores, inclusive dores referidas em membros inferiores. É importante, né? Portanto, é possível diferenciar a dor ciática de outras bastante comuns, como a pseudociatalgia e a curalgia, desde que a gente faça uma boa avaliação, né, através dos exames físicos, tem um papel essencial. As lombociatalgias geralmente melhoram dentro de algumas semanas, e o tratamento inicial de escolha, quando não há suspeita de causas mais sérias, sempre será o conservador, né? Medicação e fisioterapia. Mesmo assim, o diagnóstico essencialmente clínico deve se concentrar-se, né, nas evidências das causas patológicas ou sistêmicas. Todos os pacientes com lombalgia, lombociatalgia ou ciatalgia, né, sejam agudas e crônicas, devem ser fortemente encorajados a permanecerem ativos. Muita conversa com esses pacientes, né, gente? Muita orientação. Tá aí, finalizando a nossa palestra, né, sobre ciatalgia. Muito obrigado por me escutarem até este momento.